Senhor, Pai, que nos guia, que nos direciona, Pai, e que nosso prazer, como nós cantamos nesse louvor agora, nós te adoramos como primícia, Senhor, que o nosso prazer é te adorar, Pai. Nosso prazer é te adorar. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai, é o nosso Senhor, aquele que nos guia. Obrigado por essa mesa, Senhor, é o nosso devocional, aonde nós aprendemos mais do Senhor. E nós, Pai, eu declaro sobre todas as mulheres que vão ouvir esse devocional depois, a minha vida, a vida da Marli, da Raquel, Pai, que o nosso prazer, Pai, é te adorar, Pai. Que o nosso desejo, Pai, seja estar no centro da tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Obrigada por essa manhã, obrigada por esse renovo, esse fôlego de vida, Pai. O fôlego de vida é o Senhor em nós. O Senhor, Pai, é o nosso cordão umbilical, tudo que nós precisamos está no Senhor. O Senhor é aquele, Pai, que nos supre em todas as necessidades fisiológicas, emocionais, financeiras, Pai, todas as nossas necessidades. O Senhor é nosso Senhor, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso marido, protetor, provedor, Pai. Obrigada por isso, o Senhor é nossa segurança. E é nessa segurança que nós nos apegamos a cada manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já preparou para nós. Eu declaro um dia sobrenatural, dia de surpresas, dia do amor fluir, Pai, porque nosso prazer é estar no centro da tua vontade. O nosso prazer é te adorar. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, começando aqui nosso devocional, Marli, Verusca, bom dia. A gente estava aqui contando um louvorzinho para poder adorar o nosso Pai. E a gente começou cantando, nosso prazer é te adorar, em espírito e em verdade, gente. É tudo que nós precisamos, Marli? Adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E hoje eu vou começar trazendo uma palavra, Verusca, minha amiga, consegui abrir a câmera, né? Porque os nossos corações se conectam, os nossos olhos vão procurando a outra. Bom dia, menino. Bom dia, minha amiga. A gente vai trazer aqui, esse tempinho precioso, Mateus. A gente vai navegar um pouquinho em Mateus. Uma palavra simples como devocional, mas uma palavra cirúrgica. E todas as palavras que eu trago, principalmente aqui nesse devocional, nessa mesa, são palavras que o Senhor vem falando comigo. Eu quero transbordar. O negócio é tão grande, igual a água, né? O copo tá tão cheio que vai transbordando, a gente transborda, né? E espírito em verdade. E eu fui esses dias num seminário sobre sexualidade, depois a gente, sexualidade não é sexo, né? E Deus é tão lindo quando a gente descobre a verdade. E eu fui numa igreja evangélica que é do Lar Martini, não sei o nome do pastor, é da igreja, acho que é Batista, não sei o nome da igreja agora, não me lembro, com a Raquel, né, uma de nós aqui. E eu fiquei muito reflexiva quando ele trouxe algumas coisas sobre o coração. Até fiz uma chamadinha essa semana, eu quero destrinchar. E para mim são segredos espirituais que estão aqui, né, em coisas que o Senhor vai nos revelando. E quando ele destrinchou ali, aquilo foi o Espírito Santo. Tem uma página, uma parte aqui na Bíblia que eu não sei onde está, que o Espírito Santo ele nos lembra das coisas. Porque é importante a gente ler a Bíblia, a gente está numa mesa como essa, a gente meditar, que diante de alguma situação ele está lá nos lembrando, gente. Olha que maravilhoso, ele é nosso ajudador, nos lembrando. E quando eu estava naquela aula, né, falando sobre o coração não é sentimento, a gente vai trazer um pouquinho aqui hoje. Eu fui lembrando desse versículo que o Senhor, que a gente vai destrinchar aqui hoje, eu quero transbordar, que está em Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22 fala do jovem rico. Eu não vou entrar no contexto todo do versículo, mas aonde eu quero trazer aqui para fazer uma analogia com o coração. Lá em Mateus 19, dos 16 ao 22, que é onde eu vou, está escrito assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Vamos imaginar a vida eterna, né? Viver lá na eternidade com o nosso Pai, a glória. Mas também vamos trazer essa eternidade com uma vida abundante aqui na terra, que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Então vamos trazendo aqui que alguém, a Marli, a Raquel, a Verusca, a Adriana, perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter uma vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Há somente um que é bom, gente. Marli, depois se tiver essa versão aí diferente, você lê pra gente, tá? Eu amo versões. Tanto que eu tô querendo comprar mais Bíblias para poder me navegar, porque eu navego aqui pela internet, mas nada como um papel, né? Se Mas você você. tem a Bíblia Mensagem? Você tem a Bíblia Mensagem? Eu tenho no virtual, não tenho ela, eu vou ter ela porque eu amo fazer uma analogia nas versões. A sua tá na mensagem aí?
Não. Tá, depois a minha aqui é NVI, essa que eu tô lendo, tá? Há somente um que é bom. O mestre respondeu, né? Jesus respondeu para esse jovem: se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Se você quer entrar na vida eterna, e vamos trazer também, além da vida eterna, vamos trazer aqui para uma vida abundante, que ele veio para isso, obedeça aos mandamentos. Aí ele responde, a Marli responde para Jesus, Adriana, Verusca, Raquel, quais mandamentos? Perguntou, né? Aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos lá. Aí disse o jovem: tudo isso tem obedecido. E aqui eu pergunto para você, Marli, você tem obedecido esses mandamentos? Hoje, na nova aliança com Jesus, só se resume em dois, que é um resumo dos 10. Amará a Deus sobre todas as coisas, primícia, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente consegue amar o próximo se a gente nem se ama? E se a gente não se ama, porque a gente não sabe quem a gente é em Deus, que é o que eu estou trazendo na nossa comunidade fêmeas? Mas aqui ele resume, né? Esses 2 mandamentos não matam os outros lá. Ele só resume, porque se eu amo a Raquel, eu não vou matar a Raquel. Se eu amo a Raquel e amo a Deus, eu não vou adulterar com a Raquel, prejudicar, dar falso testemunho. Tô aqui para honrar meus compromissos com ela, entende? Aqui, então, os 2 se resumem em todos os outros. Porém, aí o jovem, a Raquel, a Adriana, a Marli, a Verusca responde. O jovem, tudo isso tem obedecido. Ó, tudo isso eu tenho obedecido, o jovem falou no 20. Disse o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. O que falta ainda? Quer dizer, se tudo isso eu já tenho obedecido, ó. No mato, no roubo, amo. Porém, o que falta ainda? Jesus respondeu. Gente, Jesus fala parábola, ele é um mestre. Nós estamos aqui para aprender. E a nossa vida aqui na Terra, e nós queremos a vida abundante, porque todas nós aqui, se eu perguntar, todas nós aqui vamos falar que nós queremos vida abundante. Só que essa vida abundante que nós queremos, porque ele veio para isso, essa terra aqui é um preparo, é um ensino. Ele é um mestre, ó. O mestre é um professor, aquele que ensina. É justamente para nos preparar para a eternidade. E aqui que quando eu trouxe louvor de manhã, que o Senhor nos quer que nós, o Senhor quer que nós o adoramos, espírito e verdade. Não é só uma questão de obediência que é aqui que eu vou trazer. É uma questão de renúncia, é a renúncia que toca o céu. A renúncia é muitas vezes poder fazer o que eu quero e não vou fazer porque não agrada o coração dele. E é aqui que eu vou destrinchar. Porque às vezes a gente fica assim, eu obedeço, igual ele falou, ó, eu obedeço, eu não mato, não roubo, eu amo, tá? Tudo isso. Que mais ainda? Que mais? Lá no céu, a gente não vai chegar só, Deus, eu te obedeci. Tem algo mais, tem alguma coisa aqui que é a chave de hoje. Aí Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, perfeito no grego, na Bíblia, não é perfeito 2 asas, não, tá? É filho maduro. E filho maduro é o adulto, aquele que sabe decidir. A criança que faz só o que quer. E muitas vezes a gente está aqui crente, mimizenta, infantilizada, só fazendo o que a gente quer. Só que a gente quer ter a vida abundante, a gente quer sentar na janelinha. Eu vou falar de mim, tá? Eu quero, cadê a vida abundante que o Senhor prometeu? Eu ainda sou uma filha topetuda. Cadê a vida abundante? Cadê a janelinha que eu quero sentar? Cadê? Madura, filha madura, olha que ele fala, se você quer ser maduro, adulto maduro, aquele que sabe discernir, aquele que sabe não só fazer a sua própria vontade, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e tudo terá, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, né, triste, porque tinha muitas riquezas. Riquezas, olha aqui, riqueza significa dinheiro. Eu já trouxe semana passada sobre valor, que a dracma perdida, dracma significa dinheiro. Aqui nesse mundo natural, aqui na Terra, dinheiro é algo de muito valor, gente, muito valor. Então, quando ele associa dracma no mundo espiritual, o que tem de mais valor para você? Quando eu trouxe Marli, Raquel, Verusca na nossa fêmea segunda-feira, que tudo aquilo que a gente tem valor, a gente cuida, a gente celebra como filhos. Eu vejo muito valor nos meus filhos, como eu cuido dele. Eu vejo muito valor na minha vida, que para Deus, né, para Jesus, uma alma vale muito. Tá trazendo esse valor no mundo espiritual,
está comparado a riquezas aqui da terra. Por isso que existe dois senhores aqui, é Deus e Mamon. Mamon é o senhor da riqueza de dinheiro, tá? Então, ele traz uma conotação de que vende tudo que você tem. Não está falando que o rico não vai entrar. Não, isso aí é uma crença horrível. Não é dinheiro é bênção, mas qual que é a intenção? Meu coração está adorando o dinheiro ou está adorando o Senhor dos Senhores, que é o dono do ouro e da prata? Aqui que a gente vai destrinchar. Porém, riqueza é algo de muito valor. Então ele fala, olha, se você quer ser maduro, vá, decida, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. É tudo de valor. Ele que só faz, Deus trabalha, Jesus fala por parábola, ele faz analogia. E você terá um tesouro. O que é tesouro? Eu fui buscar tesouro no dicionário antes da gente entrar. Tesouro significa riquezas. Por isso que ele associa tesouro. O maior tesouro não é a riqueza aqui da terra. O maior tesouro é o tesouro, é algo de muito valor lá no céu. O que é de muito valor para você, Marli? O que é de muito valor para você, Verusca? Para você, Raquel? E aí, quando a gente para aqui no 22, vai, venda tudo. Tudo. E aí ele fica muito triste e se afasta de Jesus. Ele queria sentar na janelinha. Ele queria ter uma vida abundante aqui na terra. Ele queria a vida eterna no céu. Ele só quer o bônus. Só o bônus. Aí Jesus fala, então vende tudo. Aonde está o seu coração? Que aí a gente vai lá para Provérbios. Para Provérbios não, a gente vai para Mateus 26, 21. Volta um pouquinho para trás, Mateus 6, 21. Mateus 6, 21 está escrito assim. Mateus 6, 21 está escrito assim. Cadê o 6, 21? Aqui, ó. Aí, 21. Aqui. Depois leem tudo, tá? Não acumulem para vocês tesouro no céu, ou traça de ferrugem não destrói, onde aledrões não arrombam e nem furtam. 21. Pois aonde estiver o seu tesouro, vamos trazer esse tesouro algo de valor, tá? Aonde tiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aonde está seu coração, Marli? O meu coração estava nos meus filhos, gente. Meus filhos pareciam meus bezerros de ouro. Eu adorava os meus filhos. Eles eram minhas primícias, gente. Até que um dia eu passei muito mal, um dos contextos, e eu passei mal numa troca aí de 2023, dezembro de 2022 para 2023, eu passei tão mal, desmaiei, eu achei que tinha morrido. Resumindo, a minha filha ficou uma semana sem pregar o olho, sem dormir. Minha mãe teve que vir para cá porque ela não dormia, e eu fiquei muito ruim durante 15 dias. Ali tinha um lance emocional, cortisol e adrenalina subiu diante de um estresse, né? A gente acha que não, mas a gente tem que cuidar do nosso corpo, e também tinha um lado espiritual, porque o Senhor estava falando comigo diante de algo. Ali eu estava passando diante de uma prova. Então foram 15 dias bem complicados organicamente, mas a minha filha, minha menina, ficou uma semana sem fechar o olho. Ela parecia um zumbi mesmo, ela não dormia. A gente estava quase levando ela no médico. Aí o Senhor revelou que eu não era só eles que era meu bezerro de ouro, eu também era bezerro de ouro para eles. E eu não tenho que estar no lugar de Deus. Não tenho. Minha filha me adora. Tanto que de lá para cá, como eu falo que é o processo. Eu tenho deixado eles dormir na casa da minha irmã, eu tenho deixado eles dormirem no pai, eu não deixava nada, eu adorava. Adorava mesmo, como bezerro de ouro. Quando Deus pediu para Abraão Isaac, não era Isaac que ele queria o coração de Abraão. E demorou 3 dias para Abraão subir com Isaac. 3 dias. E na hora que ele decidiu entregar o Isaac, Deus preparou lá o cordeiro. Né? Apareceu do nada. Mas a mensagem hoje é: onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? E aí eu vou para Provérbios 4, 23, que é o que eu fiquei refletindo após esse seminário que eu participei no sábado. Lá em Provérbios 4, 23 fala: acima de tudo, se tiver que guardar, guarde o coração. Dele provém a vida e a morte. Quando a mulher concebe o bebezinho lá, o marido e a mulher têm intimidade, gera um bebezinho na barriga, se a gente fizer eu tive intimidade com meu marido agora e vou no médico fazer um ultrassom, já tem um feijãozinho lá, um coraçãozinho batendo, gente. No primeiro dia já tem um coração. Talvez ainda o exame nem deu positivo, mas o coraçãozinho já tá lá. É a primeira coisa que depois lá, acho que são 3 dias, na verdade, né? 3 dias que houve o processo de fecundação, já tem o coração batendo. É a primeira coisa. E a criança, que eu estou trazendo agora na nossa comunidade fêmeas, o agosto é mês verde, né? O mês da primeira infância. A primeira infância não começa quando nasce. Eu nasci de 18/4/79. A minha vida não começou ali. A minha vida começou em julho de 2078, quando meus pais me conceberam.
Tudo que meus pais foram falando, que minha mãe foi sentindo, eu fui ouvindo, foi gerando verdades dentro de mim. A nossa memória, a nossa criança interior começa daí. A vida começa no útero. O que a gente foi ouvindo, sentindo? Só que a gente vai para Jeremias 1:5, que Deus fez isso antes do ventre da nossa mãe. Ele já tinha um propósito perfeito para nós, né? Que aí a gente traz pela parte do espírito. Mas na nossa alma, ela é constituída de intelecto, que é a nossa mente consciente e consciente. Ela é constituída de intelecto, de emoções, onde são os nossos sentimentos e emoções, raiva, alegria, tristeza, e nós vamos gerindo isso, e é aqui que pega, muitas vezes a gente tem sentimentos de abandono, mas Salmos 27:10, mesmo que meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, ele não me abandona, e vontades, e vontades é o coração. Coração não é sentimento, coração é um campo decisório. Olha que extraordinário isso. Bom dia, Ivani. Coração não é sentimento. Então, nosso espírito é feito de, como é nosso espírito, é a parte do Senhor. É intuição, comunhão, consciência dele. Atributos da carne são 5 sentidos: olho, olfato, visão, audição, né? São 5 sentidos. E a alma, que é muito interessante para o diabo, porque é muito, muito importante para Deus, é precioso para Deus, é o de mais valor, é a nossa alma. É ela que nós perdemos. Ela é constituída de vontades e é coração. Intelecto, que isso é a nossa mente consciente e consciente, e as nossas emoções, os nossos sentimentos. Coração não é meu coração. Quando eu falo, acima de tudo, guarde meu coração, eu que decido se eu vou andar pela alma, pelos meus sentimentos, ou se eu vou andar pela vontade do Senhor. Então, a nossa riqueza está no nosso coração. O que está no seu coração? O que faz você decidir, Marlinho? O que faz você decidir, Verusca? O que faz você decidir, Vani? O que faz você decidir, Raquel? O que faz você decidir? O que está no meu coração? Quais são os amores do meu coração, dos meus filhos? E aí eu entrei, falei, eu preciso decidir. Eles não são meus, eles são do Senhor. Eu crio meus filhos para o mundo, eu crio meus filhos para o Senhor. Eu crio filhos maduros. E vale uma sentinela se não for o Senhor. Então, quando eles vão para o pai, já descanso, eu consigo até dormir, eu não dormia. Por quê? Eu era tão. Eu adorava a criatura, eu adorava a criação, não ele, né? Eu adorava a criatura, não ele, o Criador. Então, aqui que eu quero trazer para nós, que acima de tudo, guarde o coração, dele provém a vida e a morte. Aqui que está o segredo. O que está no coração? E aí eu me pergunto, agora voltando para o texto inicial, será mesmo que a gente quer seguir Jesus? A gente quer ter uma vida abundante? A gente está disposta a abrir mão de forma decisória, não de forma sentindo, dos nossos desejos, das nossas vontades? E o querer está muito ligado à infância, à infantilidade, porque o maduro ele também quer, mas ele entra numa forma madura. Eu decido, eu quero muito me casar, eu quero muito, vocês sabem disso. Só que eu vou me casar com qualquer pessoa? Só para uma carência, meu sentimento, só para fazer sexo? Ou eu vou casar de acordo com a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável? E não necessariamente eu tô lá explodindo de coraçãozinho. Então, aqui que é um ponto que eu quero trazer. Será mesmo que a gente quer estar disposta a pagar o preço de largar a nossa riqueza? Como o velho homem rico. A riqueza não tem nenhum problema, que nós sejamos muito abundantes. Eu declaro sobre a nossa vida que a riqueza do ímpio vai vir para nossas mãos, que nós seremos generosos perante o reino. Vai vir muito dinheiro, tesouro escondido, riquezas encobertas para nossa mão. Mas qual que é a nossa intenção? Se divorciar? Comprar o carro rosa? Benefício próprio? Qual que é a nossa intenção de ser rica? Nenhum problema de ser rica, mas aonde está o nosso coração? Será que nós estamos dispostos a mesmo abrir mão de tudo? De entregar o nosso Isaac? De entregar, quando o Senhor mandou entregar o meu casamento, eu entreguei, ó, tanto que hoje eu tenho uma aliança, vocês sabem disso. Eu tive que entregar para fazer a vontade dele. Se eu não casar, ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada para mim. Ele sabe o desejo do meu coração. Ele sabe o desejo do meu coração. Mas hoje eu decido amar em espírito e verdade e entregar para ele, renunciar. E é a renúncia, mais que a obediência, é a renúncia que toca o céu. É a renúncia que toca o céu. E aí eu me pergunto como está lá em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em Romanos 12:2 começa falando para a gente renovar a nossa mente. Está na alma. A alma é feito, os atributos da alma. É a mente,
coração, que é decisão, e as emoções. Então, aqui que está o equilíbrio das coisas. Aqui que está o equilíbrio. É aqui que a nossa guerra está aqui. A nossa guerra está aqui. Eu decido. E aí, se eu não sei sozinha, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar terapia, vou estar numa mesa como essa, vou buscar um mentor. Enfim, eu vou buscar ajuda se eu não consigo sozinha. Ir no culto para ouvir, a fé vem por ouvir, estar num ambiente preparado. Porque tem o nosso momento do secreto, mas tem um momento também de comunhão. Então, eu quero trazer isso, e aí eu falo, será mesmo que a gente quer viver a vontade de Deus? Indo em Mateus 12 ainda, Mateus um pouquinho para frente agora, Mateus 12, lá nos 50, Jesus está lá no meio da multidão, e a Maria, mãe dele, e os irmãos vão procurar ele, os irmãos biológicos, né? Aí os discípulos falam assim, o Jesus, está lá em 50, no 48, ó, no 46, ó, os discípulos, Jesus ainda, 46, tá? 12 e 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, né, uns dos discípulos, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora querendo falar contigo, falaram para Jesus. Aí ele respondeu, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque quem faz a vontade, coração, do meu Pai que está nos céus, esses são os meus irmãos e minha mãe. A gente quer ter uma vida abundante, que Jesus disse. Só que a gente é a família dele. A família dele é aquele que faz a vontade do Pai. Quando ele morreu, ele falou: Jesus, seja feita, falou para Jesus, falou para Deus, seja feita a tua vontade. Se possível, afaste de mim meu cálice, esse cálice. Se possível, Senhor, eu quero me casar em 2025 ainda, se possível. Mas seja feita a sua vontade. Será que a gente está nesse nível? Será que a gente está nesse nível mesmo? Ou a gente quer o velho rico, que é igual o jovem rico? Só trazendo uma parábola do jovem rico, porque riqueza é de valor. Será que mesmo a gente só não quer os benefícios? A filha mimada que só quer os benefícios? Os meus filhos só querem ter a casa limpinha aqui. Se ontem mesmo eu trabalhei, tenho 2 clientes, uma atrás da outra, acabei tarde, eu não gosto de atender à noite porque é muita coisa, mas amém. Chamei os 2, falei, vou atender 2 seguidas. Quando eu acordo, quando eu termino a pia cheia de louça, tudo bagunçado, tendo que dormir, hoje perdeu a hora, claro. Quer uma casa organizada, quer os benefícios da mãe, mas cadê o comprometimento? Só quer pagar só quer ter o bônus. Uma menina de 15, um menino de 12. Uma menina de 12, uma menina de... uma menina de 12 e um menino de 15. Já são 2 mocinhos. Já são 2 mocinhos. Ainda tô com fome, mãe. Tô com fome. E eu avisei que eu teria 2 clientes seguidas. É um dia muito puxado para mim, até porque eu me entrego para cliente. Eu saio assim. Só que só querem jantar. Só querem a casa limpinha. Essas somos nós. Por isso que ele fala, se quiser ser perfeito, maduro, ônus e bônus. E aí, quando também Mateus 10, acaba dizendo aqui, Mateus 6,10, voltando um pouquinho, Mateus, quando eu falo que a vontade do Deus, Jesus fez a vontade do Pai. Se possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí, quando Jesus virou Deus também, quando ele batizou lá em João Batista, lá, batizou ele nas águas, veio uma voz do céu e descia um espírito como uma pomba, Jesus batizando. Este é meu filho amado, que eu tanto me agrado. Qual que é a vontade de Jesus na terra? Fazer a vontade dele? Sério mesmo? Jesus nasceu para fazer a vontade do Pai. Quando o Senhor fala, Salmos 37,4, deleite no Senhor e ele realiza o desejo do coração. É nesse salmo que eu me apeguei. Ele sabe da minha vontade. Eu nem fico... A Raquel, a gente passou o dia junto, eu e a outra Raquel, e ela falou, você está muito mais calma em relação até isso. Eu falei, eu já entendi. Eu demorei tanto tempo, mas eu entendi. E esse é o segredo, é a gente entender. E entendi que Deus sabe. Ele conhece meu coração, ele me fez, ele sabe dos meus desejos. Mas a mim, eu decidi viver a vontade dele. Sou perfeita? Sou madura. E aí, se eu tô frágil, eu busco ajuda. Eu vou ouvir alguém que crê crê, né? Não vou falar com quem não crê na mesma fé que eu, que não está no mesmo propósito que eu. Eu vou buscar orar, vou buscar me descer para o meu secreto, que eu já disse para vocês que lá embaixo minha piscina é meu secreto.
Quando em Mateus 6, voltando um pouquinho, a gente está lá, Pai nosso, que estás no céu. A gente ora isso aqui de forma automática. Será que a gente declara? A gente já trouxe um devocional sobre isso. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será mesmo que a gente quer que Deus faça a vontade dele? Às vezes a vontade dele é largar tudo. A vontade de Deus para mim era que eu entregasse meu casamento. Entregasse o sexo que ele já trouxe para mim, eu já trouxe para vocês, que não era nem questão de pecado ser pecado, eu não vou entrar nesse mérito, mas era aquilo que dominava a minha carne. Era onde estava o meu bezerro de ouro. Eu tive que abrir mão disso. Muitas vezes a gente fica sem o dinheiro, porque às vezes é o dinheiro que corrompe a gente. Será que a gente sabe viver sem o dinheiro? Será que a gente sabe mesmo viver sem os filhos? Quando o diabo chegou e falou assim, a Jó é um homem reto e íntegro, porque ele tem tudo, tira tudo, menos a vida dele. Tirou tudo. E a mulher dele depois falou, larga esse seu Deus e morre. E aí Deus restituiu, porque onde estava o coração de Jó? Nos bens que ele tinha, e Deus foi lá e restituiu, 10 vezes mais. Às vezes a gente, será que se a gente quer mesmo o dinheiro, trazer como o maior valor dessa terra, para que a gente quer o dinheiro? Será que a gente não vai adorar mais a criatura do que a criação? Adorar o dinheiro? Por isso que o inimigo de Deus não é o diabo, ele já é um vencido. As pessoas estão sim sobre o governo de Mamon e acham que não. O dinheiro que manda. Então, aqui, ó, quando o senhor associa dinheiro, é por conta disso, tá? Porque dinheiro é bem-vindo que venha muito pra gente. E aí, para fechando tudo isso, eu quero trazer nessa mentalidade, até para a gente debater, que é o objetivo da nossa mesa, e a semana passada ficou muito claro, que eu faça outra coisa na internet. Grave, Raquel, passe lá, mas a gente precisa da nossa mesa para debater. É para debater, até porque eu aprendo muito, e não sou eu, é ele, né? Eu aprendo muito aqui. A minha boca está mais perto do meu ouvido. Aí a gente vai para Romanos 1, para fechar. Romanos 1, está escrito assim. Depois lei, né? A ira de Deus contra a humanidade. Mas 1:25, só para fechar, você que segue, Marli, Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E aí que eu trago aqui, que isso trouxe para mim muito impacto. Eu quero tanto ter uma vida abundante como Jesus me prometeu, mas será que eu estou disposta a abrir mão das minhas vontades, até coisas lícitas, não estou falando nem de coisas ilícitas, para seguir o meu Deus? Para seguir Jesus? Será que eu estou disposta a pegar minha cruz e seguir? E é aqui que eu quero trazer para nós como reflexão. Eu sou a primeira a refletir, tá? Eu tô desde domingo, desde sábado que eu fui lá. Eu fui para um evento de sexualidade, mas não foi a parte da sexualidade que me tocou. Foi essa parte do coração, que inclusive a parte da sexualidade, quando trouxe a mulher com o homem, né? Vou trazendo uma conotação de mulher e homem, tá? Nem vou trazendo uma conotação de homossexualismo, não é o que eu quero trazer aqui, mas eu fico trazendo para mim. Puxa, eu tenho tanto desejo, eu quero tanto tal coisa como o sexo, né? Que o assunto era sexualidade. Mas eu tenho a minha alma, que eu decido o meu coração. Eu decido. Isso agrada o coração de Deus? Eu conheço as escrituras, qual é a verdade? Olha como está aqui, olha. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eu quero a verdade. E é aqui que eu entro com a decisão. Eu quero fazer sexo com o meu marido. Não é sobre pecado, deixar de ser pecado, não, que não seja, não estou entrando nesse método. O nível de maturidade muda de fazer as coisas por obediência, é por renúncia, é para agradar o meu pai. E todo limite de Deus, eu como mãe, é proteção. Vai o peixe viver fora do mar, ele morre. Então aí eu comecei, gente, é verdade. Eu tenho muita atração, eu quero, mas isso agrada ao meu pai? Entendendo que o meu pai, que é o melhor para mim, a vontade dele para mim é boa e perfeita e agradável. Olha como vai mudando o nível de consciência. Será que eu estou trocando a verdade de Deus por uma mentira do mundo? Não renoveis a mentalidade, não se conformeis com esse mundo. Ah, não tem problema, a relação começa com sexo mesmo. Estou te dando uma conotação aqui da minha vida com a sexualidade. Eu estou sentindo, eu gosto de outra mulher, eu gosto de outro homem, eu estou sentindo. Será que é sobre o sentir? Será que o sentir não é uma mentira?
Eu estou sentindo. Sentimento é uma percepção. Eu tenho um rapaz que ele fala, eu quero tanto me apaixonar, eu quero casar amando. Amor é uma decisão, amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Claro que tem que ter atração física, gente. Tesão tem que ter no relacionamento a dois, tudo isso tem que ter. Mas não é ver borboleta no estômago que faz a gente decidir. É decidir na vontade de Deus. E é claro que ele é maravilhoso, que ele vai dar uma pessoa que vai surpreender a gente. Ele não vai dar alguém horroroso pra gente. Olha aqui que eu fiquei pensando. Adorar e servir coisas. Eu adorava os meus filhos. Qual mãe que não adora o filho? Eu ficava adorando, eu adorava. Vocês congelaram ou fui eu que congelei? Você mexeu aí? Não. Marli? Não tá congelado, não. Ah, tá. Que apareceu para mim aqui congelado. Todos vocês, mas deve ser, não sei se é a minha internet. Mas eu adorava o desejo de casar. Eu só falava nisso. Gente, soltei. Deus sabe que eu quero casar. Ele é mais interessado que eu restitua essa área da minha vida. Ele sabe. Eu não abri mão desse desejo. Ele sabe. Só que de repente, ele virou a sorte de Jó. E sabe que eu tenho mais falado? Eu falado para meninas, mulheres menores, mais novas do que eu, né? Eu tô com 46, com 30, rapazes de 30, moças de 30, falando que sabe o que eles falam para mim, os rapazes? Que não tem mulher posicionada no Senhor. Eles falam que não tem mulher posicionada no Senhor. E aí o Senhor está me levantando para falar justamente para nós sermos mulheres posicionadas nele. Mulher segura. Eles viram para mim e falaram, só tem mulher fútil. Só de mulher de bonezinho, entendeu? Não mordeu seu boné não, viu, da Marli? Mas menininha de bonezinho, com calça rasgada, tirando selfie. Homem de verdade não quer essa mulher. E aí o Senhor me levanta para falar para essas meninas, com muito amor, enquanto Ele cuida da minha vida sentimental. Antes de Sara engravidar, ela cuidava das grávidas, o Verusca. Ele sabe do desejo do nosso coração. Entende? Ele sabe. Só que o nosso coração, ele tem que estar para fazer a vontade do Pai. Se possível, eu quero casar. Se não, tá tudo bem. Eu demorei muito tempo de entender isso. E nisso, o jovem rico, voltando lá no jovem rico, ele se afastou de Jesus triste. Será mesmo que ele queria seguir Jesus? Jesus não queria a riqueza dele. Não queria a riqueza dele. Jesus não quer o meu casamento, ele não quer os meus filhos, ele não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. E o nosso dinheiro não chegou ainda, meu marido não chegou ainda, o filho de quem quer ter filho não chegou ainda, as bênçãos do que a gente precisa não chegou ainda, porque talvez não esteja alinhado, talvez, gente, não vamos entrar no mérito aqui, talvez não esteja alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Até porque se meu marido tivesse vindo antes, o meu marido talvez viraria um bezerro de ouro. Talvez ocuparia o lugar do Criador na minha vida. Porque eu quero tanto, 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 tanto como meus filhos. Até porque eu tinha um diagnóstico que eu era estéril. De repente eu engravidei do Felipe e de repente eu engravidei da Ana. Eu tenho problema de prolactina. Eu demoraria muito para fazer um tratamento. E eu comecei a adorar os meus filhos. Um dos motivos que eu tive o divórcio foi por isso, né? Um dos motivos. Eu tinha o pai dos meus filhos só como procriador. Eu já trouxe essa história para vocês. E um princípio quebrado, né, tem as suas consequências. Eu queria ouvir um pouquinho vocês nesses últimos minutos. Faz sentido? É motivo de reflexão, porque voltando a dizer antes de ouvir vocês, a gente só quer os benefícios, a gente só quer as bênçãos. A gente só quer isso. A gente, o ser humano, tá? Essa é a verdade. A gente só quer Jesus. A gente só quer que Jesus nos dê a vida abundante. Será que a gente está disposta a obedecer? Ou mais que obedecer, a renunciar? Porque o jovem rico falou, eu te obedeço. Eu não mato, eu não roubo. Eu podia estar matando, roubando, eu estou aqui vendendo uma balinha no farol, né? Já ouviram essas expressões? Eu podia estar roubando, mas eu estava vendendo balinha no farol. Ele obedecia. Não estou falando de nenhum ímpio aqui que não considera Deus. Ele considerava. Mas o BO dele foi na hora de entregar a riqueza do coração. Não foi a riqueza de dinheiro. Tá disposta, Verusca, a entregar? Tá disposta, Marli? Tá disposta, Ivani? Tá disposta, Raquel? Tá disposta, Adriana? E aqui que eu queria ouvir. Começa aí, Ivani, falando um pouquinho. Vou falar até rapidinho. Bom dia a todas.
Bom dia, minha amiga. Né, que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Onde está o nosso coração? É que sempre é bom você fazer essa pergunta, porque através disso você começa a ter a percepção de onde realmente você está vibrando, onde está. E realmente faz toda a diferença, porque às vezes as coisas justamente ou não acontecem como tem que acontecer, no momento que tem que acontecer, porque a gente não prestou atenção o que verdadeiramente queremos, onde está o nosso coração assim, verdadeiramente mesmo. Que a boca fala uma coisa, né? E vai falando, mas aqui é outra coisa. E às vezes a gente nem percebe, só realmente fazendo começar a questionar, a perceber, a tirar a venda dos olhos mesmo e começar a se questionar, a se olhar para poder ter uma resposta de poder enxergar mesmo o que você está fazendo de verdade, né? Por isso, E isso cai naquele assunto nosso lá, entendeu? Onde realmente é bem assim, ó, o que você quer da vida, entendeu? como isso. E o senhor, ele não olha lá de cima se nosso cabelo é preto, loiro, liso, É, crespo, curto ou comprido. Ele não olha, ele olha a intenção do coração. É isso que o a senhor olha. intenção. Qual que é a intenção? Por isso que o versículo que eu quero deixar para nós refletirmos é Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o coração. Avalie o nosso coração. Qual que é a minha intenção de ter essa mesa fêmeas? Uma amiga que ora por mim também, faz parte da gente aqui, ela virou para mim e falou assim: Adriana, eu sonhei com você palestrando nos Estados Unidos. Até que eu comentei com a Raquel, glória a Deus. Mas de verdade, eu falei, não é sobre os Estados Unidos, é sobre um outro nível que o senhor está me levando, entende? Porque Estados Unidos é uma potência. É. Então, o senhor sabe qual que é a intenção. Será que é o holofortes que eu quero, o brilho? Até porque não tem nada a ver comigo isso. Eu, Adriana, sozinha não conseguiria. Entende? Então, aqui que eu quero trazer aqui para nós. Onde está? O senhor sabe a intenção do coração do fêmeas? Será mesmo que fêmeas? Aí eu tô aqui, não, gente, o fêmeas é para ter uma comunicação, para atrair mais mulheres e de repente eu só quero os holofortes. Não vai. Ele sabe a intenção do coração, até por cuidado, viu? Até por cuidado, por nos amar muito, ele toma cuidado da gente não dar o próximo passo. Por que eu quero tanto meu carro de volta? Para quê? Será que eu vou ver a irmãzinha indo como já fizeram comigo, vir andando na chuva e nem fingir que nem me E via? nem trazer, Entende? Para que eu é que quero nem de aquela novo? história lá também, né, do nosso amigo lá. A intenção, né? Por isso que fala, tem aquela filosofia lá do sucesso que fala isso bem assim, ó, um pedaço, né? Não sei se você já leu, que fala, e tudo começa pela intenção da gente. Tudo, Então, é tudo, bem assim. tudo começa pela intenção. Então, aqui é um convite para a gente refletir. E é com consciência, não é eu falar para vocês, nem vocês falarem para mim. O objetivo da mesa do Delcio Devocional é trazer o nosso nível de consciência. Onde está É, o meu coração? Qual que é a minha intenção? Eu quero servir o Pai, eu quero ter uma vida abundante, que é a minha fala. Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar. Antes de vocês entrarem, eu estava colocando aqui louvor. Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Só que ele sabe qual é a verdade do nosso coração. A gente não engana Deus. Aí eu tô lá orando, né, Raquel? Oh, meu Deus, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Aí ele manda entregar os bezerros de ouro. Não. Ah, não, né? Entregar o bezerro de ouro é demais. Eu quero ter uma vida abundante, Deus. Então larga esse bezerro de ouro. Larga, abre mão, vende toda a sua riqueza, entrega para os pobres. Ah, mas aí você já tá pedindo demais. Eu não roubo, eu não mato. Raquel, quer falar um pouquinho? Consegue falar? Eu tô vendo aqui pelas câmeras, tá? Aí a Verusca e a Marli. Bom dia a todos, né? Bom dia. bom É, dia. essa palavra sobre o bezerro de ouro, adorar outras coisas além de Deus, né? É uma das coisas muito sérias que nós devemos
sempre meditar, né? Aquilo que a gente coloca acima de Deus, né? Acima de Deus. O que, o que, o que é que nós deixamos de adorar a Deus se não tiver, né? O que a gente é o dinheiro, é como você falou dos seus filhos, né? Eu vejo mães que sem o filho ela morre, Era né? eu. Uhum. Então são coisas que tiram o lugar de Deus, né? É, Então é uma meditação para reflexão, né? O que é que tem tomado o seu coração, né? isso. E às vezes a gente trouxe aqui a Porque Deus ele riqueza. não quer competição, ele quer, É, ele é ele tem que ser, né, a nossa verdadeira adoração, coração. É. né? E às vezes a gente está adorando o dinheiro, adorando filhos, adorando o marido, adorando um trabalho, mas às vezes a gente se adora. Também. Eu, a gente se adora. Tanto que eu já trouxe para vocês que um dos motivos que o Senhor trabalhou no meu coração de entregar o dízimo, foi porque quando eu entrego o dízimo, não foi nem para fechar a boca do devorador, não foi não, que eu não sei dessas promessas. Mas não foi por isso. Foi quando eu entrego o dízimo e falo, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não teria cliente, eu não teria inteligência, eu não teria essa disposição. Então eu reconheço, porque todos nós, gente, querendo ou não, temos um Senhor. Senhor é aquele que nos guia. E muitas vezes nosso Senhor é nossa própria vontade. Eu sou soberana de mim mesma, eu sou minha dona. Quando eu trago o Senhor, meu Pai, é aquele que me protege, me provê, meu marido que me protege, me provê, ele é meu Senhor, aquele que me guia. Eu não sou senhora das minhas vontades. E é aqui que está o X. Então, quando hoje eu entrego o dízimo, vai numa consciência muito maior do que fechar a boca do devorador. É reconhecer que Ele é o meu Senhor. Que sem Ele eu não estaria nem aqui. Eu reconheço que quando eu abro o olho de manhã só podia ser Ele. É o meu nível de dependência nele enorme. Eu realmente, Ele é meu mar e eu sou um peixe. Sem Ele eu morro. Eu cheguei nesse nível. E muitas vezes o nosso coração está em nós mesmos. Davi era segundo o coração de Deus, verdade. Mas por que ele matou Urias? Para não descobrirem que ele tinha adulterado lá com Batseba, porque ia comprometer o que dele? A reputação dele. Tanto que depois, tanta desgraça que aconteceu. Será que muitas vezes a gente não é senhora da gente mesmo? A gente não adora a gente mesmo? Eu não tô falando de amor como é narcisista que fica no espelho olhando, não tô falando sobre isso, não. Estou falando de adorar meus desejos, eu quero, eu posso, eu consigo. Tem que ter discernimento no espírito aqui. Por isso que um dos atributos do espírito é consciência. Quando a gente tem uma consciência do espírito, a gente, opa! Quando eu digo aqui, acho que com a Verusca que eu já trouxe, eu não sei com quem que eu falei, que foi com a Eliana, eu não lembro, uma de nós aqui, que eu tenho intimidade, falei, eu não, é melhor ser dois que um até para eu poder, opa, deixa, será que eu não tô indo muito, acho que foi com a Verusca, será que eu não tô indo muito acima? Vamos puxar céu para terra. Estou me empolgando. Que é natural do ser humano se empolgar e perder o poder. Você quer conhecer alguém, dê poder para ele. A gente já nasce no eu, no egoísmo, né? Eu. Pega uma criancinha. É meu doce, é meu brinquedo, é meu. Aí a mãe vai lá, não, filha, divide com o meguinho, com o amiguinho, com o coleguinha. Às vezes a gente é o nosso próprio tesouro. Tem que ter sabedoria de valorizar a vida, né? De celebrar tudo aquilo que a gente trouxe. Por isso que eu falo que a palavra equilíbrio, discernimento do espírito é chave, é vida, porque eu discerni se eu estou cuidando, zelando pelo meu autocuidado, a minha vida, né? Minha autoestima, meu domínio, tudo isso, meu auto, a aula de auto que eu trouxe. Mas será que eu não estou adorando? Espere meu, né, Ivani? Espere meu. Será que existe alguém mais belo do que eu? Será que existe alguém mais belo do que eu? E aqui que tá. Por isso que eu trago aqui. Por isso que a intenção do coração.
A Deus sabe, gente. Por isso que ele fala, acima de tudo, guarde o coração, dele provém a vida e a morte. Então, Raquel, aqui fica o convite mesmo para a gente refletir. Verusca, consegue falar, minha amiga, que a Marli tá com a câmera fechada? Marli, já vou te chamar, hein, minha amiga, pra gente fechar. Bom dia, meninas, tudo Bom bom? dia. Realmente, né? A palavra de Deus instrui que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procede a saída das nossas vidas, né? E você ter o coração no ego, no eu, não faz parte do plano que Deus tem para nós, né? Porque acima de todas as coisas, tem que ser Deus sobre a nossa vida, né? E, claro, tem momentos na vida, eu acho que todo ser humano deve ter passado por isso, ó, em alguma fase, de ter colocado alguma coisa acima de Deus. E é onde a gente tem que ter cuidado, porque se a gente colocar alguma coisa acima de Deus, já não é mais o Senhor trabalhar na nossa vida, né? É você querer que o teu eu seja exaltado. E isso para Deus é abominação, né? Porque ele é o poderoso, ele é o rei da glória. E tem muitas palavras de Velho e Novo Testamento que o Senhor alerta para a gente guardar o nosso coração, né? Guardar o coração dos sentimentos ruins, dos sentimentos maus, guardar o coração das veredas que não são deles para a nossa vida, porque o coração ele é enganoso, né? O coração ele engana a gente, os sentimentos e emoções ela engana, mas quando você está disponibilizada e você está numa fase de uma busca, de uma renúncia, você pode, seu coração pode titubear, mas ele não vai deixar você ser enganado. Porque de uma forma ou de outra, quando Deus é o centro, né, de todas as coisas sobre a sua vida, mesmo seu coração pode titubear, pode dar uma e ali você se acalmar, o próprio Espírito Santo de Deus, ele te revela, né, que não é por tal caminho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o nosso coração, porque o coração ele é enganoso. Então, às vezes você está enganada com uma aparência, às vezes você está enganado com uma palavra, às vezes você está querendo tanto algo, mas esse algo está fazendo você idolatrar o que você quer. E é exatamente o que a Adriana falou, né? Para que você quer isso? Para quê? Por que você quer isso? Porque Verusca, no meu pessoal, eu faço uma oração constante para Deus. Eu falo, Senhor, se for para mim querer tal coisa e o teu nome não ser mais exaltado, então tira do caminho. Porque a idolatria é uma coisa que abomina a Deus, né? E tem muitas pessoas, eu não coloco só crente, evangélico, católico, enfim, cada um que tem a fé com Deus, que eles acham que tá no caminho correto e não tá, porque o coração dele tá fixado nas coisas da terra, e as coisas da terra não têm garantia para nós. As coisas da terra são boas, são processos que a gente tem que passar, mas quando você vai para aquele grande dia com Deus, no buraco você não leva nada, né? Você não vai levar o seu bem, você não vai levar, né, a sua riqueza. Quantas pessoas que milionária, trilionária, que queria o último fôlego de vida na Covid não teve, né? Você vê exemplo entre nós, a Preta Gil, né? Eu fico pensando, se aquela mulher, ao invés de adorar tantos outros deuses que eram demônios, né? Se ela adorasse ao Deus vivo e poderoso, Criador do céu e da terra, e reconhecesse Ele como Cristo, e reconhecesse a dependência de Cristo, a história dela podia ser diferente, né? Porque Deus ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda transforma. Ele sim pode dar para mim, para você e cumprir o desejo do nosso coração. Mas, porém, entretanto, a gente que já tem uma essência da palavra aí, a gente tem que orar e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Porque eu não quero que meu coração esteja agarrado nisso, porque do coração procede as veredas da vida. Então, o coração é tipo não, é a mesma coisa e até muito mais. Do que você planta, você vai colher. Se você planta amor, você tem amor. Se você plantou ódio, lá no futuro você vai ter ódio. Se você plantou amargura, você vai ter amargura. Então,
O nosso coração tem que ser para Cristo, tem que ser para Deus, porque é através do nosso amor para com o Pai, colocando Ele sobre todas as coisas, o centro de tudo sobre a nossa vida, porque Ele tem que ser o nosso centro. O nosso centro não tem que ser marido, não tem que ser filho, não tem que ser mãe, claro, tem aí uma hierarquia, né, a se seguir de sentimentos, de amor, de bondade, de caridade, mas isso não pode ser o ápice da sua vida. E ninguém pode ter dependência de ninguém nessa terra, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele poderia ter mandado um anjo vir na terra, mas não, ele deu para o filho dele, o bem maior dele, né, para vir na terra, para nos ensinar, para nos mostrar, porque se ele é a graça, se ele é o poder, às vezes eu penso, ele deu o filho dele por amor a mim, a você, era o bem maior da criação dele, mas não. Ele fez vir para a terra, ser humilde, se portar como homem, né? Mostrar para cada um, porque Jesus não era somente um pregador da palavra. Jesus ele foi criado por Maria e José e teve uma profissão. Jesus é um carpinteiro. Ele teve a profissão dele para mostrar para nós, né, que a gente somos capazes também. Depois disso, Jesus ele pregava, né, independente de ser aceito por muitos povos ou não, ele não ficava batendo boca, né, com aquele que não queria a palavra, com aquele que não aceitava. Uma palavra bastava a ele, batia a planta dos pés e saía daquele lugar. Olha que reverência, né? Olha que poder, olha que glória mesmo, né? Porque nos dias de hoje, por mais que a gente sirva, se a gente não vigiar também, a gente deixa o eu, deixa a carne tomar conta. E é onde a gente perde, né? Com tudo isso. Mas realmente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mandamento com promessa, a Adriana leu aí, mandamento com promessa são 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a ti mesmo, honrar teu pai e tua mãe. Lembra-te do dia do sábado também, né? Para santificar e para consagrar a Deus, porque em 6 dias Deus fez tudo e no 7º ele descansou. E a gente, com a vida corrida, a gente não descansa, né? A gente quer fazer é produção é dinheiro, é conta. Isso também é uma outra adoração. Isso também é colocar Deus sobre outras coisas. Depois do processo que eu passei por ansiedade, na pandemia, eu já falei aqui para vocês, eu não tinha esse negócio de, vou descansar. Eu mereço descansar. Não existia isso para mim. E depois de todo o meu processo, eu tive que aprender, mesmo sendo ciente, mesmo sendo uma pessoa estudada da palavra, mesmo mesmo esqueci meu leite ligado, mesmo na sabedoria, né, que eu fui muitos anos da Adventista, da promessa, né, que crê no Espírito Santo, né, e você guarda o sábado, né, o ensinamento com promessa é realmente você guardar o sábado, que você faça todos os dias, mas o sábado seja um momento de louvor, de adoração, de consagração ao Senhor, devido a tudo que Ele tem feito. Então, mesmo sendo ciente de tudo isso, eu pulava esse mandamento também, porque você descansar, você tem um momento, você sabe, Deus ele fez o mundo, às vezes a gente sai aí com as agendas do dia, você não contempla uma flor, você não contempla uma borboleta, você não para um pouco para olhar, independente da situação, e falar assim, pô, Deus fez isso para mim. Então, depois desse processo, hoje eu tenho mais cuidado com isso. Então, quando eu saio para minhas consultas ou meus afazeres, é o tempo que eu tenho para mim olhar para a natureza, para mim parar o tempo, para mim falar, peraí, né? Eu vim de um processo aí doloroso, que Deus recolheu minha tia, mas para a glória dele, e eu percebi que eu já estava ficando pilhada no sentido de a gente fica preocupado, né, quer dar o amor para a pessoa, quer estar próximo, tudo, mas tudo um processo. E eu percebi que eu fiquei um pouco agitada. E quando eu percebi isso, eu falei, não, isso tem que acabar, porque não pode ser assim. Tanto que eu estou em paz, estou tranquila. Claro, a perda é difícil, né, do luto, mas a consciência da paz de você falar o que eu pude, eu fiz, sabe? Eu dei uma oração, eu dei um abraço, eu dei uma palavra, eu dei um conforto.
né? Eu mesmo não querendo, sobre renúncia, né? A Adriana falou aí sobre renúncia. A renúncia não é o que a gente quer. A renúncia dói, a renúncia fere, mas a renúncia prepara a gente para um futuro glorioso. Porque você está no centro da vontade de Deus e está numa renúncia, é exatamente o que a Adriana falou. Deus pede aquilo que você não quer dar, você não quer fazer, você não quer falar. A renúncia, muitas das vezes, você está nessa renúncia por amor a Cristo, por obediência a Deus, e você querer um dia tomar um café e ele falar, não, hoje é jejum. E você falar, mas pai, eu tô 3 dias virada sem dormir. Eu também não tô bacana, meu corpo tá querendo comer. E ele falar, não. Isso também é renúncia. E renunciar por amor é a coisa mais sublime, mais sobrenatural, mais tremendo que um ser humano pode fazer para Cristo. E tem recompensa. Não é porque Deus é barganha, é porque ele olha o intuito do coração. O intuito do coração, ele vê um coração quebrantado, ele vê um coração do amor. Não importa. Não importa o que você tem, não importa o que você vai fazer, mas o intuito e a renúncia é muito profundo, porque por mais que muitas das vezes ela é dolorosa, ela se torna prazerosa. Né, Adriana? Ela se torna prazerosa. Quando você arranca o eu, quando você arranca o desejo da carne, e ali você chorando, você faz essa renúncia por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor a Jesus. Logo em seguida vem a paz de espírito, de corpo, de alma, porque você sabe o que você fez, independente, né? Que é forte. Então, a gente tem que guardar o nosso coração, tem que vigiar o nosso coração e os sentimentos do nosso coração o tempo todo. Porque o nosso sentimento e os nossos corações, eles podem nos enganar, sim. Mas temos Cristo, que não deixa a gente enganado. Temos o Espírito Santo, que se a gente orar e clamar e buscar, ele aplana o caminho, né? Ele vem e mostra e vem ao nosso encontro e fala, peraí, esse coraçãozinho aí tá te enganando. E isso é muito bom. E o mandamento, né, que Jesus Cristo deixou na palavra são 10, que se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Porém, fiel e poderoso, justo servo e fiel, que vai ter a melhor parte se ele realmente cumprir os 10 mandamentos. Que cumprindo os 10, você está no ápice da glória. Amém? Amém, minha amiga, amém. O Senhor acabou de me dar algo aqui, conforme a Verusca está falando. Gente, como eu falo que a palavra de Deus ela se completa, a Verusca, olha, é exatamente isso que a Verusca trouxe. Mas eu quero ouvir a Marli para a gente fechar com esse versículo que o Senhor me deu aqui. E que Pode faz. falar, Adri, pode falar. Não, quero ouvir você para a gente fechar, para você fez sentido tudo isso, e eu vou fechar com esse versículo que eu quero deixar esse versículo como uma pergunta para nós, complementando o que a Verusca falou aqui. Para Ah, você. eu estava refletindo aqui, né? O jovem perguntou sobre boas ações, né? Foi a primeira, quais as boas ações que eu devo ter para ter a vida eterna, né? E aí, Jesus, ele é tão inteligente, né? Ele prova a gente realmente no coração, né? Aí ele falou assim, bom é só um que é bom, né? Só um que é bom, gente, é só um que é bom. Ele falou dele mesmo, né? Você tá disposto a entregar a sua vida? Porque eu vou entregar, eu entreguei. E o ministério de Cristo é o amor, né? É o amor. Ele fazia todos esses mandamentos aqui, né? Não roubava, mas o principal, o último aqui, ele se atentou, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. Porque Como Jesus que ele vai dar para o né? pobre? Ele não ama o pobre, né? Jesus pediu aqui, ó, venda então seus bens, E dá ao né? pobre. E dá aos pobres, né? Aqui, ó, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele era um egoísta, entendeu? Ele queria status, né? Um bom nome, né? Então, assim, é sentar na janelinha, que nem você falou. Gostei disso, Adriana. Sentar na janelinha, né? Mas e o ceder, o se doar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui no comentário da Bíblia está assim que o verdadeiro, a pessoa que não entende isso, ela não é convertida,
de todo o coração. Não é. Então, assim, é como a Raquel falou, é muito sério. Então, assim, todos os dias, às vezes a gente pede as coisas para Deus, não sabe nem o que está pedindo, né? Não Uma sabe pergunta nem... trouxe. Sabe nem porque tá pedindo. Eu quero, É. criança mimada, né? Eu quero só. E aí, e não é, assim, os ensinamentos de Jesus é tão simples, é tão direto, é tão amor, você vê, destila amor, né? Destila amor. Então, assim, a gente realmente, todos os dias, sondar mesmo o nosso coração, né? Nossa, por que eu tive essa atitude? Por que eu falei dessa Seu forma? áudio ficou bem baixinho, minha amiga. Você entrou ligação, aí você fecha e abre de novo. Acho que a Eliana tá tentando entrar também. É, mas não aparece aqui, não sei o que acontece. Eu vou ter que rever Tá esse. entrando ligação aqui, né? Então, assim, Tá. todos os dias a gente tem que sondar o nosso coração. Senhor, faz uma revista aqui no meu coração, nos meus sentimentos. Por que eu agi assim? Por que eu falei assim? Por que eu tô me sentindo assim? Isso, Qual é a nossa isso. parte como filhos? Se a gente optou por Jesus, tem os mandamentos, sim, que é amar ele, colocar ele na nossa vida, se dedicar, ter uma vida dedicada a ele, fazer o bem, servir, né? Isso, minha amiga. E é simples, o simples que funciona, mas É o simples que funciona. a gente resiste muita coisa. Ora, ele pediu uma coisa tão simples, né? Você acha que Jesus não ia dar o dobro para ele? Você acha que Jesus não ia dar muito mais riquezas para ele, para esse jovem rico? Mas Jesus aonde estava estava o coração testando. dele, Marli? Mas aí eu acho que nem Jesus ele testou mesmo, porque eu não sei Jesus ia falar para ele fazer isso, testando seu coração, não, entendeu? Não, e Jesus prova a gente atitude, todo o tempo, viu, gente? é a atitude dele, é nossas atitudes, né? E a gente aqui trazendo Fazer para o nosso o bem. contexto, ele fala com a gente, Marli, vende aí isso que você quer e me entrega. Vai aí, Raquel. Ele prova a gente. E é provado, como está em Tiago, provar e ser aprovado. Será que a gente não recebe o que a gente tanto quer porque a gente não foi reprovado, né? Ó, então a gente é testado também. E a gente é testado na prova. É provado, a prova é de Nosso mestre, provado. né? Ele é o nosso mestre. Ele falou assim: eu vim fazer a vontade do meu pai. Então, ele considera a gente amigos, nós só vamos ser amigos realmente dele quando a gente seguir o exemplo dele e fazer a vontade do pai, que ele nos ensinou. Mas isso é por amor, não é por força, não é por Não, violência, por é por obrigação, amor, é por amor. dedicação, não, sabe, às vezes tem que parar tudo, eu vou aqui, quero ser aqui transformada na presença do meu pai, quero que sair daqui da presença dele, eu quero adorá-lo, porque ele é meu Deus, mas sair daqui melhor do que eu entrei, entendeu? Que ele venha sondar meu coração, venha me limpar, e é uma vida gradativa, vinda de Cristo, né? Mas ele quer que a gente prioriza ele, né? Ele é o meu desejo, né? O meu desejo. Eu não sei que louvor tocou aí, mas nós fomos chamados para isso, para fazer a vontade do Pai. Ele é o nosso exemplo, ele entregou a sua vida na cruz, ele se deu. Então, qual a dificuldade da gente se dar, se doar? Eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa perfeita vontade é no meu espírito, é na minha alma, essa plenitude, esse prazer, né? A ponto de eu não sentir falta de nada, né? A Isso. graça dele, a Me graça, basta. Se eu tenho ou não tenho, a graça dele nos basta. a É sobre graça, isso. Essa é a plenitude no espírito, né? Essa é a satisfação, nossa, é um gozo, deve ser um gozo maravilhoso, né? Assim, um gozo. É isso mesmo. Agora, para gente fechar aqui, eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, mas de verdade, anotassem mesmo na mente, no caderno. Eu falo caderno, que quando a gente anota, abre uma caixinha. O que é que você quer hoje, Marli? Não precisa me responder aqui. Eu queria que você colocasse. O que é o seu desejo hoje? Qual que é o seu desejo?
Qual que é o seu desejo, Verusca? Assim, de verdade. Você não vai falar para ninguém, vai falar para vocês mesmos, aí num cafezinho com o pai, na mesa com o pai individual. O que você quer hoje, Raquel? O que eu quero hoje? A Ivani caiu, a Eliana não conseguiu entrar, depois quem vai ouvir? O que a gente quer hoje? Eu queria que colocasse com muita vulnerabilidade. Eu quero me casar. Eu quero ter dinheiro, ter uma vida financeira livre, né? Fluida. O que eu quero? Coloque de todo o coração mesmo. E aí eu vou fechar com esse versículo e que o Senhor, o que eu fico mais impactada, eu fico com vontade de chorar, porque eu nem lembrava desse versículo. O Espírito Santo, conforme a Verusca foi falando, a gente vai entrando nisso. Existe quando uma fala, porque é a mesa, quando uma fala, a outra entrar no que a outra está falando, existe uma transferência, gente. Essa transferência é só na comunhão, na unidade. Então uma vai falando, a outra vai pegando. A gente está em estado de presença. A Verusca foi entrando, assim, o Espírito Santo foi revelando aqui, Lucas 9, 23, para a gente fechar. Mas quando eu pedi para vocês, e eu sou uma delas, eu sou a primeira, na verdade, o que eu quero de todo o meu coração? E ali perguntar, Jesus falou, Deus, se possível, faz a minha vontade de casar. Se possível, mas, entre tudo, como é que fala? Faça a sua vontade. Essa é a maior renúncia. Eu quero dinheiro, eu quero ter uma vida tranquila financeiramente para honrar os meus filhos. Eu quero, se possível, mas acima de tudo, faça a sua vontade. Até porque tem coisas que o Senhor não dá, que é cuidado. Cuidado. Eu vi, gente, eu reconheço com muita humildade no coração. Que a graça, obrigado, Senhor. E eu falo isso com muita força no coração. Que bom que ele não me deu marido antes. Porque ia ser mais um divórcio. Hoje, com muita vulnerabilidade aqui nessa mesa, tirando a roupa para vocês, se eu tivesse casado nesses 5 anos, eu estaria divorciada de novo ou vivendo um casamento horrível, porque eu não ia ter feito a escolha na vontade dele, que é boa, como a Merly falou, boa, perfeita, e é o que eu mais quero, que eu não sei o que é ser esposa. Eu nunca fui esposa. Eu nunca fui esposa. Verusca, você nunca foi mãe natural, eu nunca fui esposa. Por mais que você tenha os seus sobrinhos como filho, por mais que eu tive o pai dos meus filhos como meu marido, eu nunca fui esposa, eu nunca me submeti ao meu marido. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu sou estéril nessa área. É algo que eu tenho um desejo de ser esposa, de ter um marido. E eu tô aprendendo a ser esposa sem ser esposa, dormindo sozinha. Mas antes ele, glória a Deus, eu reconheço hoje, dia 20 de agosto de 2025. Há 5 anos, daqui um mês faz 5 anos que o pai dos meus filhos saiu de casa. Esses 5 anos eu sempre pedi um marido para Deus. Mas ele falou que não ia me dar um marido, que eu teria que me tornar uma esposa. E glória a Deus que ele não me permitiu mesmo. Olha que sério isso. Se ele tivesse me dado, talvez eu teria de novo divorciado. E sabe o que é o pior disso? Os meus filhos iam falar, casamento é bom? Eu que não vou casar, não. Minha mãe 2 vezes divorciada, largada, abandonada. É sobre eles. Além de tudo, tem a nossa geração. Não é nem sobre nós, é sobre a nossa geração. Então eu queria que vocês, e é o desejo do meu coração, como dinheiro. Eu quero dinheiro. Para quê que eu quero dinheiro? Com todo respeito à história de cada uma, o Senhor tem me confiado muitas vidas. Uma chegou para mim e falou, eu quero muito dinheiro, porque eu quero me divorciar. Aí, não, gente, não entrando no mérito, quem sou eu? Eu me divorciei, dureza de coração. E no fundo, essa pessoa estava competindo com o marido, no caso dela. Falei, fulana, olha isso daqui. Olha isso daqui. Ela não gostou, ela saiu do grupo. Entende, gente? É muito sério. Mas para a gente fechar, até por conta do horário, para a gente honrar, eu quero orar aqui, falar em cima. Olha o que o Senhor trouxe, Verus, na transferência das suas palavras. Foi Lucas 9, 23. Jesus, que complementa o que a Marli trouxe. Jesus dizia a todos: se alguém quiser, ó, é uma decisão. Decisão está no coração, o coração é o centro decisório. Se alguém quiser, ó, livre-arbítrio aqui, acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Cruz é morte. O que precisa em nós morrer? Cruz é sangue. Jesus precisou morrer na cruz. Por que a gente precisa negar em nós mesmos, morrer, ó, pegar a sua cruz? Não é pegar o marido, o filho, os problemas e carregar. Não é sobre isso. É a cruz sou eu. O que precisa em mim morrer? Não é pegar a minha bênção, né? Como muitas igrejas falam lá, que eu já fui no meio. Pega a sua bênção aí, seu marido horroroso, sei lá, cada um traz de um jeito, e carrega. Não é sobre isso. Não é sobre o marido, é sobre nós.
que precisa em mim morrer? O que a Adriana soberba precisou morrer nesses 5 anos no divórcio? O divórcio, para mim, foi meu pior cruz. Eu tive que morrer para mim, para os meus desejos, para minha soberania. Eu confesso que eu destruí o meu casamento. Fui eu que destruí, com a minha própria mão. A ponto de ter que pedir perdão para o pai dos meus filhos depois de 5 anos. E eu ainda falava, eu nunca vou pedir perdão para ele. Porque eu me colocava como vítima. Nem no relacionamento a dois, nenhum dos dois é inocente. Ele fez a parte dele, né? Chapeuzinho e lobo mau. Mas eu tô falando de mim. Eu destruí o meu casamento. Eu amarguro com o divórcio porque eu não tive sabedoria zero. Muito menos ter colocado Deus diante do meu sim no cartório. E esse período de 5 anos eu tive que negar a mim mesma. Diariamente. Eu tome diariamente a sua cruz. O que em mim precisa morrer hoje? E terminando aqui com vocês, antes de entrar na reunião, eu vou falar, Senhor, o que precisa me morrer hoje? É diariamente. A cruz é diariamente. E siga-me. Eu quero seguir Jesus. Vou falar para vocês aqui, para a gente fechar mesmo com o horário. Quando vocês me verem numa vida abundante, inclusive financeira, com meu novo casamento, vai ser o memorial do meu siga-me. E eu falei isso para Mara, que ela mexe com consórcio, e eu sempre amei ter carro, e desde sempre eu tive carro. Meu pai me deu carro, sempre de sempre. E eu, desde o divórcio, um pouco antes do divórcio, eu estou sem carro. Então, ter o carro para mim de novo é um memorial, tá? É um memorial material. E eu quero trazer aqui para vocês que o dia que eu tiver casada, sendo a vontade do Senhor para mim, com meu carro, a minha vida financeira, né, fluindo como ele tem para mim, para nós, é resultado, pai, é memorial de uma vida seguindo ele. É isso. E aqui tá, eu quero fechar que a gente medite. O que eu quero hoje, tá? Será que eu estou disposta a me negar, a negar o papel dos benefícios de ter um marido, matar diariamente a minha cruz e seguir Jesus? Eu vou estar orando aqui e que vocês estejam em concordância no mundo espiritual, que essa unção, essa consciência esteja sobre nós hoje. Então, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela vida da Verusca, Senhor, que lindamente colocou as palavras de consciência para nós. A Marli trazendo e destacou esse versículo, amar o próximo. Quando a gente ama o próximo, a gente não fica no egoísmo, Pai. Sai do eu próprio, do ego, que é o maior órgão do ser humano, Pai. Mas nós somos rendidas ao Senhor. E que nós, sim, queremos sim ter o marido como eu quero, os filhos, o dinheiro, a vida abundante, inclusive riquezas nessa terra, a vida eterna no céu, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, ser despida, entrar no céu despida, Pai, das nossas vontades. O Senhor conhece as nossas vontades, como nós anotamos aqui, o que eu quero. O Senhor é digno de realizar o desejo do nosso coração, mas quando nós nos deleitarmos no Senhor, Pai. Se possível, faça o nosso desejo. Se possível, Pai. Mas que seja feita, acima de tudo, a tua vontade para a nossa vida. Eu, Adriana, Pai, declaro aqui, nessa mesa, Senhor, para todos que vão ouvir depois, que eu estou disposta a negar a mim mesma, diariamente matar para o meu eu, para seguir o Senhor, Pai. E aí sim, ter uma vida abundante, ter o meu marido de volta, meu novo casamento, ter minha riqueza na terra. É consequência, Pai, de uma vida no Senhor. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. A tua graça me basta. O Senhor supre todas as nossas necessidades, Pai. Todas, físicas, emocionais e espirituais. E obrigada por uma mesa como essa, Pai, porque eu sou a primeira a aprender. A primeira a me render ao Senhor. Quando a cada oração que eu faço com os meus clientes, minhas amigas clientes, Senhor, mais do que estar orando por mim, eu oro por eles. Eu tenho aprendido a orar pelos amigos, onde eu era a única que pedia oração. Hoje eu oro por eles, Pai. Eu aprendi a olhar para o outro. Obrigada por essa mesa, obrigada por cada cliente que o Senhor tenha me mandado. Mais do que falar do Senhor, eu tenho aprendido no Senhor. Obrigada por isso. Obrigada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre o dia de hoje instruções, direções, até mesmo correções no nosso coração. Que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração, Pai. Que o nosso coração, que é o centro decisório, seja decidido no Senhor. Não só sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. O nosso querer, como está aqui em Lucas 9:23, é seguir o Senhor, Pai. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, irmã? Amém.